Boa tarde, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse horário de Maria, esse horário que nos conectamos com nossa Mãe Maria, um evangelho de aprendizado. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso evangelho? Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 4, item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nesse texto sobre a ressurreição e a reencarnação, aparece bem claro que os judeus acreditavam na reencarnação. Se assim não fora, seus discípulos não iriam concluir que Jesus lhes falara de João Batista no corpo de Elias, né? Nesse fato fica bem claro a volta de Elias para continuar sua missão de mensageiro. A reencarnação é o retorno do espírito a essa vida terrena. Então, nós temos que pensar que ele não vai voltar no corpo que ele tinha, e sim no novo corpo. Totalmente diferente de uma encarnação passada. Nesse aspecto, Kardec escreve que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Sim. O termo ressurreição vem do latim reerguer-se, restabelecer-se, reanimar, recomeçar. E ressurreição pode significar também ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. É o retorno da morte à vida, com outros significados. O espiritismo aceita apenas a ressurreição espiritual. O espírito ressurge no plano espiritual após a morte do seu corpo. Ressurge neste plano terrestre após o renascimento, bem como continua ressurgindo da ignorância, dos vícios, a caminho, como estamos aqui, da perfeição, da evolução, do entendimento, pois em si ele traz a impecabilidade. Sim? Então, hoje, né, o Espiritismo fala muito sobre isso, sobre a reencarnação, e Jesus também falou em ressurreição, como vemos em João
5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiveram feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E ainda em João 6, 39, 40 e 44, é a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei ao último dia. Sim. Né? Então a gente assim, muitas vezes pensamos assim, nossa, mas eu já vivi isso, eu já passei por isso. Reencarnamos muitas vezes em famílias que não se dão, né? Que por muitas vezes brigam e a gente não entende por quê. Mas aqui no Evangelho a gente vê o porquê, né? Voltamos para resgatar esses erros, voltamos para nos conciliar com esses espíritos que outrora nós... E que nós mesmos escolhemos como prova. Exatamente, exatamente. Quando nós aceitamos reencarnar, nós escolhemos essas provas, né? Essas... do dia a dia, né? Dessa convívio, né? Para... Não há erro de endereço, né? Não. Nós reencarnamos na família. Muitas vezes a nós... gente questiona isso, né? Mas, poxa, parece que eu já vivi isso, parece... Por que eu brigo assim? Porque a gente, né? Às vezes se desentende com a própria família, porque exatamente nós viemos resgatar esses erros, né? Verdade. E isso a gente tem que crer que haja realmente a ressurreição, né? Então, assim, o Espiritismo mostra com muita clareza e lógica que a longa caminhada do espírito no decorrer dos milênios de muitas vidas, né, é o seu desenvolvimento espiritual. Estamos aqui mais uma vez para evoluir, para desenvolver, para aprender, né? E por muitas vezes, claro, vamos reencarnar muitas vezes, porque a cada encarnação é um pouquinho que a gente vai subindo, né? E aí a gente vai aprendendo e vai reencarnando, né? Então, viver plenamente a vida espiritual, transformando este planeta Terra em um mundo de regeneração. Então, os que não estiverem em condições morais ou estiverem em condições difíceis, terão sempre o amparo do Pai através desses espíritos evoluídos. Que nenhum eu perca de tudo o que me der, disse Jesus numa comprovação do amor e da misericórdia do Pai. Jesus sempre é muito misericordioso, né? É sempre muito benevolente com todos nós, né? E nós temos que aprender exatamente isso. Jesus também foi uma prova da ressurreição. Ele ressurgiu um corpo espiritual para continuar o ensinamento transmitir aos seus discípulos, né, essa prova da imortalidade e, por consequência, de todos esses ensinamentos, né? Uma prova de amor por nós, exatamente. Uma demonstração de amor. Exato. E aí ele... E de perdão. Exatamente. E ele que sempre se sacrificou por nós, foi julgado e foi colocado, né, na morte. Mas ele ressurgiu e continuou através de seus discípulos, de seus ensinamentos, a nos ensinar isso, o amor, a caridade, e temos que comprovar essa ressurreição, esse renascimento dos nossos espíritos em vidas futuras, né, e fazer delas o melhor possível, para evoluirmos, para mudarmos, né, de patamar, porque daqui, conforme os nossos atos, nós vamos evoluindo, indo para lugares mais evoluídos, né? Uma lição aprendida, não mais repetida. Exatamente. E os que não o fizerem, continuarão aqui nessa prova de expiações, né? Neste planeta. Graças a Deus. Graças a Deus. Neste momento que vamos
chegando ao momento de Ângelo, hora que vamos ao encontro tão esperado, ao encontro com nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.